Fala galera, tudo bem com vocês? João aqui com mais uma dica de inglês e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, tá bem? Muita gente me chama para conversar, me manda mensagem e eles me perguntam o seguinte: por que é que as palavras não vêm na minha cabeça quando eu preciso falar? Você também tem esse problema? Então, bora lá pro vídeo. Pois é, galera, muita gente me chama para conversar e eles me perguntam o seguinte: João, por que é que as palavras não me vêm na cabeça quando eu estou conversando? Bom, essa é uma pergunta muito recorrente, tá? E varia de caso para caso. Porém, o mais comum de acontecer é o seguinte: as palavras vêm até a sua cabeça, porém, não na velocidade em que você gostaria. Mas e por que é que isso acontece? Bem, existe uma teoria de estudo que se chama pensamento triangular, tá? E o que quer dizer esse pensamento triangular? Imagine aqui um formato de um triângulo, tá? O que acontece? Na primeira ponta, na primeira extremidade, você tem o seguinte: você tem uma pessoa que te envia uma informação em inglês. Quando você recebe essa informação em inglês, o que acontece? Principalmente para os iniciantes, tá? Você pega essa informação em inglês, traduz mentalmente, tenta transformar mentalmente para o português, aí você compreende ela, aí você formula uma resposta em português, depois que você compreendeu, transforma ela para o inglês para depois responder para a pessoa, tá? Então percebe que é um processo de receber uma informação, compreender, formular uma resposta, traduzir e responder, tá? Tem um formato de um triângulo. Esse é um processo natural, acredito que todo mundo tenha passado por isso. E com isso, o que acontece, pessoal? Algumas coisas, elas se tornam mais naturais, tá? Então, por que a gente não traduz mais a palavra pet? Por que a gente não traduz mais as palavras love? Ou então a pergunta, what's your name? A gente até faz esse processo, porém ele é muito mais rápido. Nós praticamos e entendemos essas palavras, essas expressões, muitas e muitas vezes na nossa vida, tá? De quando a gente começou a estudar inglês até hoje. Então, essas palavras, elas são familiares pra gente, elas estão internalizadas na nossa mente e no nosso vocabulário, tá? E quanto mais palavras você tem internalizado no seu vocabulário, mais rápido é esse processo, entendeu? Então, não é que a palavra não vem na sua cabeça, ela até vem, só que ela não vem na mesma frequência que você gostaria que viesse. Você tem esse processo de pensar, entender, formular uma pergunta e devolver. E aí, então, o que precisa ser feito para que isso não aconteça mais? Na verdade é o seguinte, você precisa aumentar a frequência e a intensidade dos seus estudos, tá? Aumenta o vocabulário, aumenta a fonte de pesquisa, tá? E aumenta principalmente a intensidade. Quanto maior a intensidade de estudo, mais vocabulário você ganha e mais experiente você fica. E com isso, então, você vai conseguir receber uma informação e, ao mesmo tempo, ela vai se tornar comum para você, tá? Imagina uma pergunta, what's your name? Se alguém te perguntar isso, você responder, well, my name is João. Por quê? Essa pergunta já está aqui, ó, fácil, tá? De fácil acesso para você e a resposta também é tudo junto. Então, o lance é o seguinte: pratiquem, aumente a frequência de estudo e tente expandir vocabulário, tá? De acordo com o seu nível. Se o seu nível for intermediário, aumente o vocabulário intermediário, tá? E esse processo de desenvolvimento vai ser gradativo. Você vai ver que aos poucos você vai alcançando novos níveis, tá? E aí você vai ter uma resposta mais fácil, as palavras vão vir facilmente na sua cabeça. E isso faz com que o seu nível de fluência aumente. Por incrível que pareça, essas expressões como what's your name, I live in Brazil, I live in the United States, tá? Elas podem ser muito básicas, porém elas nem sempre foram básicas, elas foram expressões complexas lá no início. Só que com a prática, a rotina e a intensidade de repetição, essas palavras se tornaram básicas pra gente. Então, para que outras palavras se tornem básicas para vocês têm que praticar e aumentar o nível de intensidade, aumentar a frequência de estudo. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilha e mostre para os amigos, tá bem? E se tiver alguma dúvida, já deixa no comentário aqui. Um abraço e até a próxima dica.